Hoje, o São Paulo deve fazer com a patrocinadora Master, a Superbet, o anúncio da renovação até 2030. Essa que já está rodando aí há 2 semanas, 10 dias, sei lá, mais ou menos, na internet, por conta de uma declaração do próprio CEO da Superbet, que acabou anunciando que ia ter renovação. E aí começa aquele zum, zum, zum de valores, começa as especulações de números. Oficialmente, o número vazado que todo mundo repercutiu, eu também repercuti, foi do portal Poder 360, que é um portal que vem informando algumas questões sobre de contratos, de valores, dando alguns detalhes sobre essas informações. E no caso, eles informaram que os valores do São Paulo, os números do São Paulo, podem até passar de R$ 1 bilhão nessa renovação que vai ser feita agora, de 2025 até 2030, e contempla o ano do São Paulo do centenário, fortalecendo a parceria. A Superbet que vai ser uma das parcerias mais longevas, se nada acontecer no meio do caminho, com o São Paulo. Deve ficar provavelmente marcada se nada acontecer negativo nesse meio tempo, como a LG ficou, como outras empresas. Espero que marcada também por taças e conquistas. O Banco Inter também foi um que ficou algum tempo na camisa do São Paulo, também teve uma repercussão interessante na época, mas pagava muito menos e depois acabou saindo de um jeito meio frustrante no meio da pandemia. Banco Inter que foi vendido, depois entrou investidor, etc. Aí vai mudando realmente o relacionamento. A gente fala sobre tempo, é muito legal ter essa coisa do tempo, mas as empresas, as marcas, a volatilidade do mercado, a gente sabe que o mercado de apostas era sem nenhum tipo de restrição, não tinha nenhum tipo de controle, era tudo solto, era tudo sem controle nenhum. A partir do ano passado passou a ter um controle desde outubro, muita marca foi embora, muitas empresas já nem estão mais no Brasil, outras empresas tiveram uma outra restrição até o final do ano e agora em janeiro tiveram outras mudanças. A gente teve um enxugamento de muitas empresas que trabalhavam fora do país, outras empresas já nem têm mais a licença de trabalho, outras foram novas constituídas. Então isso vai mudando muito o mercado de bets. Se imaginou até que uma bolha tivesse sido formada e que isso pudesse ter um rompimento num curto espaço de tempo. A priori parece que os peixões aí, como Superbet, é, Esportes da Sorte, Bet365, quem mais? A Sportsbet.io, a antiga patrocinadora do São Paulo, decidiu ir embora. Enfim, temos marcas grandes aí, vocês sabem, sobre que patrocinam os clubes. Tem a Pixbet, que está no Flamengo. Enfim, então, tem grandes patrocinadores que pagam grandes montantes. Os acordos, não sei, não são tão longos como os acordos como esse acordo que o São Paulo fez. O São Paulo se dá por satisfeito. As projeções feitas pelos portais, eu volto a repetir, eu não tive acesso ao documento, até porque eles estão guardando muitas coisas, porque eles próprios querem anunciar, e aí é outro ponto. O que você está falando sobre a Superbet, então, aqui? O anúncio deve ser feito hoje, depois desse período, o anúncio deve ser feito hoje, pelas informações que eu colhi. Eles tinham até planejado, de repente, fazer alguma coisa ontem, mas estava com a volta de pessoal do Paraguai, reuniões, etc., deve ser feito hoje o anúncio da Superbet com a renovação com São Paulo. Deve ser feito algum tipo de coletiva, alguma coisa no estádio do Morumbi e vão falar, dar mais informações sobre isso. A única coisa que o Casares se falou efetivamente sobre essa parceria e sobre essa renovação é que o São Paulo estaria enquadrado entre os tops brasileiros de remuneração. Como isso já gerou muito polêmica no passado, eu nem vou entrar no mérito, no crivo, só vou comentar realmente de uma forma mais contundente e efetiva quando eu tiver as informações concretas e ver o documento. Ou tiver uma informação mais crível, até o momento a gente só tem essa projeção de que os valores estão ali na faixa dos 700 milhões, somando esses 6 anos, e que ainda tem questão de pagamento de salário de jogador, igual o Oscar tem gatilho, tem bonificação, e que esses valores podem até ultrapassar 1 bilhão no período. Vamos ver, vamos acompanhar, vamos torcer pelo melhor. Beleza? Então falamos sobre o Superbet e agora vamos falar sobre a Mondelez. Finalmente, depois de muito tempo, o São Paulo conseguiu, efetivamente, junto com a Mondelez, a empresa que faz o naming rights Morumbis, que detém a marca, anunciaram o letreiro, fizeram uma solenidade. O gerente de marketing do São Paulo falou, a responsável da Mondelez também falou sobre a felicidade, sobre o sucesso, né, da parceria, apesar da demora na implementação do letreiro. A gente sabe que a marca, o Morumbis, é um case de sucesso que já recebeu premiação no mundo. Os caras já tiveram uma repercussão muito forte sobre a questão da junção das marcas. Como dizem, é o menor
menor naming rights do mundo, por conta só do bis, em vez de ficar como outras de outros estádios que acabam ficando um nome gigantesco. O próprio Palmeiras tem Allianz Parque, tem lá Liga Arena, Neoquímica Arena, tem essas outras muitas parcerias que o pessoal faz, só que esses contratos são longos. Tem o Mercado Livre para Pacaembu, né? Tem aquelas coisas todas, mas no caso do Morumbi é um contrato curto. Inclusive já estamos chegando na metade dele. O São Paulo fez ele iniciando 2024, metade de 2025, que a gente está aí, e depois ele encerra no final de 2026. E por que que você está falando disso, Anqueta? Primeiro, porque foi inaugurado, lembrando que o letreiro mudou de tamanho, teve lá as concessões com a prefeitura, uma longa negociação entre as autoridades para liberação por conta de fachada tombada, aquela história toda, tudo é negociável. A BIS lá negociou, a Mondelez negociou as concessões, fez tudo dentro do parâmetro certinho, está autorizado e está lá na fachada do estádio. E aí, hoje, em paralelo, vão acontecendo conversas para a renovação desse contrato São Paulo-Mondeliz. Eles já consideram que o case é um sucesso, como eu falei. O que a empresa avalia agora é a continuidade desse acordo. Tem vertentes que sugerem que esse contrato seja feito mais longo, como são feitos com outros estádios, com outras empresas, como por exemplo, a gente falou de estádios que são feitos aí são 10 anos, outros são 20 anos, 30 anos, tem gente que está fazendo acordo muito longo prazo, 50 anos, são acordos gigantescos de muito longo prazo. No caso do São Paulo são três, um valor mais alto até por conta disso, foram 25 milhões de reais, ainda com reajuste. Esse ano deve ter tido reajuste, deve estar, sei lá, 26, 27. Tem que fazer a conta aí para ver com base no que está escrito no contrato. É, e o São Paulo agora pleiteia e conversa com a empresa, estão negociando para ver se pelo menos até o centenário ocorre essa extensão. Seria uma extensão de 4 anos, 27, 28, 29, 30, para que a Mondeliz continuasse, ou um período de quinquênio, alguma coisa mais extensiva com relação ao contrato da marca Mondeliz junto com o Morumbis. Já existem conversas nesse sentido e para o São Paulo pesa muito em dois âmbitos: âmbito financeiro e âmbito de contratos que resguardam, por exemplo, FDIC, que o São Paulo tem. Quanto mais recebíveis, quanto mais contratos que estabilizem e garantem, mais tranquilidade você tem para poder cuidar de assuntos como dívida, amortizações, você usa garantias e você vai trabalhando com base nisso. O próprio contrato da extensão da Superbet é uma possibilidade interessante nesse sentido para o São Paulo, que não é somente a gente tem essa grana garantida ao longo dos anos. Sim, mas você poderia todo ano, clubes como o São Paulo dificilmente vão ficar sem patrocinador master. Você tem que estar com uma fase, acho que nem numa fase das mais péssimas, a gente vê hoje. Ah, mas são as bets. Pode ser que as bets não tenham amanhã. Não sei, honestamente. Acho que as bets sérias, que fazem o trabalho certo, que fazem todo o procedimento sério, elas têm uma questão de longevidade mesmo. Acho que o que acontecia, é que existia muito boataria, porque não tinha nenhuma regulamentação. E aí é aquela história: qualquer um abre uma empresa, qualquer um abre qualquer negócio, você precisa ter minimamente uma regulamentação. Hoje existe uma regulamentação, existe uma cobrança maior para você poder ter cadastramento, de envio de documentação. As empresas exigem mais de cada pessoa que participa do processo e o governo, obviamente, está em cima dessa questão. Não estou aqui fazendo apologia ao governo nenhum, porque eu já falei para vocês politicamente, para quem me conhece, eu sou completamente, eu não suporto nem um lado nem outro. Eu acho que politicamente o Brasil está perdido, então não vou nem entrar nesse mérito de política. Eu estou falando sobre regulamentação, que eu acho que não ter regulamentação era um ponto muito negativo, era uma questão muito complexa mesmo do São Paulo. Do São Paulo, não, dessas questões de bets no Brasil, a coisa ficava muito frouxa, era um bunda lelê gigantesco e realmente não dá para ter nada frouxo desse jeito. A gente precisava ter um mínimo de regulamentação, tanto que estava inflacionando bolhas nesses aspectos de mercado de bets. Teve até um certo boom, que até achei que fosse ter uma coisa um pouco maior, que foi lá com a empresa de acompanhantes, que até patrocinou o Vitória, depois quase patrocinou o Corinthians, tentaram patrocinar o São Paulo. Achei até que fosse nessa vertente, nesse segmento, também fosse ter algum tipo de ampliação, mas tem uma resistência realmente muito grande, né? Por conta do nicho que trabalha, pode ter uma resistência muito grande, principalmente com o público feminino. Tem muita gente que se ofende, enfim, eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque eu não tô. O ponto aqui não é fazer julgamento, é fazer uma colocação com base nas informações e nos detalhes que nós temos. Deixa eu só mandar uma resposta rápida aqui no negócio. Eu paro para o trabalho e fica surgindo coisa aqui. Tá, já foi.
Então, para a gente continuar, falamos sobre o Superbet, falamos sobre possível renovação da Modeliza, aí tem que ver renovação de valores, pode ser que lembrando que contratos muito longos, o valor ele não aumenta anualmente, ele cai, né? O do São Paulo é 75 milhões para 3 anos, e no caso, se fosse, se eles anunciassem uma renovação, sei lá, para. Eu me perguntaria se anunciasse uma renovação para 30 anos, dificilmente o São Paulo ia manter o valor de 25 milhões por ano. Isso com certeza teria uma redução, tanto que você vê o contrato dos outros é bem menor. Ele é maior ao longo do tempo, dá tipo 300 milhões, 400 milhões em 30 anos, alguma coisa assim. E no caso do São Paulo, ele foi um valor anual muito maior, mas também com prazo muito menor. Beleza?